Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. E hoje nós vamos fazer nosso segundo bicho-bola aqui do canal. E a peça de hoje, então, vai ser esta linda unicórnio. Vamos fazer o passo a passo dela aqui hoje com vocês. Espero que vocês gostem. Sem a gente demorar muito, então vamos começar com a lista de materiais. Bom, então para confeccionar essa peça a gente vai utilizar linha amigurumi na cor 8176, que é um off-white, né? Esse branco que não é branco. Eu vou fazer os detalhes em rosa com essa linha Duna. Essa aqui é a cor 6092, ele é um rosa quase um pink. E alguns detalhes também estão com a linha amigurumi, nessa cor 9534, que é o unicórnio. A gente vai precisar também agulha de crochê 2,5 milímetros, tesoura e agulhas de tapeçaria para os arremates, um par de olhos com travinha de segurança, esse que eu estou usando aqui é de 8 milímetros, um marcador de pontos e fibra siliconada para o enchimento. Então, vamos começar. Então, a gente vai começar essa peça pela cabeça e corpo. Então, nós vamos pegar aqui a linha off-white. Vou fazer um anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feitos os 6 pontos baixos, eu vou fechar meu anel mágico bem fechadinho. Primeira carreira concluída. Na segunda carreira agora, nós vamos fazer uma sequência de 6 aumentos. Em cada um dos pontinhos da base, nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada um deles. Então, vamos lá. No primeiro ponto, 1 e 2. Marco o primeiro ponto da carreira. E sigo assim, fazendo 2 pontos baixos em cada um dos pontos de base até finalizar a carreira. Finalizei aqui, então, a segunda carreira, temos agora 12 pontos baixos. Na carreira número 3, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Então, um ponto baixo, já vou marcar ele aqui. No próximo, um aumento. E vou repetir essa sequência até finalizar a carreira. Um ponto baixo e um aumento mais 5 vezes. Finalizo aqui a terceira carreira com 18 pontos baixos. Na quarta carreira, como que a gente vai fazer? Eu vou iniciar fazendo um ponto baixo. Vou agora fazer por 5 vezes, um aumento e 2 pontos baixos. Então, faço um aumento aqui. Depois, eu faço 2 pontos baixos. E vou repetindo, então, essa sequência por mais 4 vezes. Um aumento. Nos próximos 2 pontos baixos. Terminei, então, a minha sequência de 5 repetições de um aumento e 2 pontos baixos. Tenho aqui no final da carreira mais 2 pontos. Nesse primeiro aqui, eu vou fazer um aumento. E no próximo, um ponto baixo. Tenho agora, no final da carreira número 4, 24 pontos baixos. Carreira número 5 agora, a gente vai fazer da seguinte forma: 3 pontos baixos, 1, 2, 3,
Vou marcar o primeiro deles aqui. E no próximo, um aumento. E vou repetir essa sequência de 3 pontos baixos e um aumento por mais 5 vezes, até finalizar a carreira. Finalizei, então, a carreira número 5 com 30 pontos baixos. Na carreira número 6, agora, eu vou iniciar com 2 pontos baixos. 1, 2. Vou marcar o primeiro ponto dessa carreira. Então, agora eu vou iniciar minha sequência de repetições. Então, eu vou fazer um aumento, que são 2 pontinhos no mesmo ponto de base. Depois disso, eu vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E essa sequência de um aumento e 4 pontos baixos, eu vou fazer por 5 vezes no total. Já fiz uma, vou fazer mais 4 vezes. Assim que eu finalizar as 5 vezes da repetição, eu já retorno aqui com vocês. Já fiz aqui a minha sequência de 5 vezes fazendo um aumento e 4 pontos baixos. Ficaram aqui no final da carreira 3 pontos baixos. No primeiro deles, eu vou fazer um aumento. E nos outros dois, um ponto baixo em cada um deles. Então, eu finalizo a carreira número 6 com 36 pontos baixos. A carreira número 7, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Então, 1, 2, marquei o primeiro ponto, 3, 4 e 5. No próximo, um aumento. Repito isso por mais 5 vezes até finalizar a carreira. Finalizei a carreira 7, temos agora 42 pontos baixos. A carreira 8 agora a gente vai fazer da seguinte forma. Vou iniciar fazendo 3 pontos baixos, 1, 2 e 3. Vou marcar aqui o primeiro ponto da carreira e vou iniciar minha sequência de repetições agora. Então, nós vamos fazer um aumento e 6 pontos baixos por 5 vezes. Então, o aumento foi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, a sequência é um aumento e 6 pontos baixos, e repito isso por 5 vezes. Então, lá, um aumento, e vou seguindo assim até finalizar as 5 vezes. Já retorno com vocês. Então, depois que eu finalizo as 5 sequências de repetições, ficam aqui no final da carreira 4 pontos baixos. No primeiro deles aqui, eu vou fazer um aumento. E nos outros 3 que sobraram, um ponto baixo em cada um deles. E finalizo, então, a carreira 8 com um total de 48 pontos baixos. Na sequência agora, por 9 carreiras, da carreira 9 até a carreira 17, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto. Ou seja, cada uma dessas próximas 9 carreiras também vai ter 48 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas 9 carreiras aqui. Assim que tiver concluído a carreira número 17, eu volto com vocês para a sequência do passo a passo. Terminei, então, a carreira 17. Da carreira 9 até essa carreira 17 foram apenas ponto sobre ponto. E vamos iniciar, então, agora a carreira número 18. Na carreira 18, eu vou iniciar fazendo 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Vou marcar
o primeiro ponto aqui para eu não perder. E nos próximos 2 agora eu vou fazer uma diminuição. Então, a partir de agora eu vou começar a minha sequência de repetição. Então, faço uma diminuição. E na sequência eu faço 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E é essa sequência que eu vou repetir por 5 vezes. Então, uma diminuição e 6 pontos baixos por 5 vezes. Eu vou terminar aqui minha sequência das 5 repetições e já retorno com vocês. Terminei as minhas 5 sequências de repetição. Tenho no final da carreira aqui 5 pontos baixos. Nos primeiros 2, eu faço uma diminuição, pego uma alcinha de cada ponto e faço a diminuição. Nos últimos 3, um ponto baixo em cada um deles. Então, eu finalizo agora essa carreira número 18 com um total de 42 pontos baixos. Carreira 19 agora, a sequência vai ser 5 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. 1, 2, marco o primeiro ponto, 3, 4 e 5. Nos próximos 2, então, eu vou fazer a minha diminuição. Vou pegar uma alcinha do primeiro, uma alcinha do segundo, vou puxar minha laçada e fechar o ponto baixo. Repito isso por mais 5 vezes até finalizar a carreira. Quando eu finalizar a carreira 19, já retorno com vocês. Finalizei a carreira 19, tenho agora 36 pontos baixos. Nesse ponto eu vou dar uma paradinha para a gente colocar os olhos da nossa unicórnio. Então, os olhos nós vamos colocar entre a carreira 11 e a carreira 12. Então, vamos aqui contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Essa aqui seria a 12, né? Então, entre a 11 e a 12 aqui nós vamos colocar os olhos. Então, o primeiro deles eu coloco em qualquer lugar, desde que esteja entre a carreira 11 e a carreira 12. Só toma um pouco de cuidado na hora de colocar aqui para não forçar muito os pontos. Coloco a travinha de segurança para deixar bem firme. Agora, o segundo olho, a gente vai contar 8 pontos baixos de distância entre um e outro. Então, aqui nós vamos começar a contar. 1, deixa eu deixar virado aqui que fica mais fácil. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou no próximo aqui e vou colocar o segundo olho, para ter os 8 pontos entre os dois olhos. Coloco o olho e a travinha de segurança também. Então, ficou dessa forma, então, aqui o olhinho da nossa unicórnio. E vamos, então, agora para a carreira número 20. A carreira número 20, eu vou iniciar fazendo 2 pontos baixos. 1 e 2. Nos próximos 2 pontos, eu vou fazer uma diminuição. Então, vou pegar uma alcinha de 1, uma alcinha
do outro, vou puxar meu fio e arrematar o meu ponto baixo. Feita a primeira diminuição, e aqui que a gente está iniciando a nossa carreira de repetições. Então, ela começa aqui com um ponto baixo e depois eu faço uma diminuição e depois eu faço 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E é essa sequência de uma diminuição e 4 pontos baixos que eu vou repetir por toda a carreira, por mais 4 vezes, por 5 vezes no total. Vou finalizar minhas 5 vezes aqui e já retorno com vocês. Terminei minha sequência de 5 repetições. No final da carreira aqui tenho 4 pontos baixos. Nos primeiros 2, eu vou fazer uma diminuição. E nos últimos 2, um ponto baixo em cada um deles. Finalizei, então, a carreira 20 com 30 pontos baixos. Na carreira número 21 agora, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, 1, 2, 3, marco o primeiro ponto, e nos próximos 2, uma diminuição. Vou repetir isso por mais 5 vezes até finalizar a carreira 21. 1, 2, 3, uma diminuição. Finalizei aqui, então, a carreira número 21. Tenho agora 24 pontos baixos. Na carreira número 22 agora, eu vou iniciar fazendo 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Vou marcar esse primeiro ponto aqui. E agora, por 2 vezes, eu vou fazer uma diminuição e 6 pontos baixos. Então, uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E mais uma vez. Uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sobraram aqui no final da carreira 5 pontos baixos. Nos primeiros 2, eu faço mais uma diminuição. E nos últimos 3, um ponto baixo em cada. E assim eu finalizo a carreira número 22, agora com 21 pontos baixos. Na carreira número 23, agora a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. 1, 2, marcar o início da carreira. 3, 4 e 5. Nos próximos 2, eu faço uma diminuição. Vou repetir mais 2 vezes até finalizar a carreira e já retorno com vocês. Terminei, então, a carreira número 23. Tenho agora 18 pontos baixos. E o que eu fiz também foi colocar o enchimento aqui na peça. Então, e para a gente finalizar, então, a cabeça e o corpo dele, nós vamos agora na carreira número 24 fazer
um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. Então, nós vamos iniciar aqui. Cuidando sempre agora, como a gente já tem o enchimento, para não pegar muito enchimento e trazer para a parte de fora, para não ficar um acabamento feio no nosso trabalho. Então, um ponto baixo eu fiz, no próximo eu faço uma diminuição. E eu vou repetir isso por mais 5 vezes. Eu até esqueci de marcar. Vou marcar aqui, então, eu fiz um ponto baixo, uma diminuição já por 2 vezes, então, meu primeiro ponto é o quarto aqui. Vou terminar minha carreira e já retorno com vocês. Terminei, então, a carreira número 24, tenho agora 12 pontos baixos, já posso arrematar o fio. Não vou deixar tão pequenininho, porque eu preciso fazer o acabamento aqui. Então, finalizo o meu último ponto, faço o arremate. E agora, então, eu vou colocar essa linha aqui na agulha de tapeçaria, para a gente poder fechar essa última carreira ali como se fosse um falso anel mágico. Vamos simular um anel mágico. Então, vou passar essa ponta da linha pela alcinha de fora de cada um dos pontos que eu fiz na última carreira, que são 12, e depois eu faço o acabamento puxando ele para fazer o fechamento. Passei por todas as alcinhas, agora eu vou puxar e fechar como se fosse um anel mágico. Bem puxadinho, bem fechadinho. Até chegou a escapar da agulha aqui, eu devia ter deixado um pedacinho um pouquinho maior. Vou fazer um pontinho aqui só para finalizar o acabamento. Pegar uma laçadinha aqui e vou fazer um nozinho. E essa sobra de linha eu vou passar por dentro da minha peça para esconder e fazer o ajuste final aqui. E essa sobra de linha eu posso cortar fora. Então, o corpinho e a cabecinha da nossa unicórnio está pronto. Eu vou agora, então, fazer o chifre da nossa personagem. Então, eu vou pegar aqui minha linha Duna rosa, vou iniciar fazendo um anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou colocar apenas 4 pontos baixos. Por que só 4 pontos baixos? Que eu quero que a ponta seja bem pequenininha. E 4. Feitos os 4 pontos baixos, eu vou fechar o meu anel mágico. Na segunda carreira agora, então, eu vou iniciar fazendo um aumento. 1 e 2 pontos no mesmo pontinho da base. Quase que não precisaria, mas eu vou marcar aqui só para a gente não acabar se perdendo na contagem enquanto eu converso com vocês. E nos últimos 3 pontos da carreira, nós fazemos um ponto baixo em cada um deles. 1, 2, e 3. Então, agora, no final da carreira 2, eu tenho 5 pontos baixos. Na carreira 3 agora, então, nós vamos fazer um aumento no primeiro ponto da carreira. Vou marcar aqui o primeiro ponto. E agora, vamos tentar já... Não, não vou tentar... Eu vou tentar já, assim, virar esse trabalho
pro outro lado, que senão ele tá ficando do avesso aqui, e eu quero que fique o outro lado para fora. Então, ele dá um pouquinho de trabalho, porque ele é bem pequenininho, bem apertadinho. Mas, assim, ó. Já tá começando a ter a forma apontadinha do chifre do unicórnio. Então, vamos voltar aqui. Então, nós estamos na carreira 3 e eu já fiz 2 pontos baixos no primeiro ponto da base. Nos outros 4 pontos que restam aqui, eu vou fazer um ponto baixo em cada um deles. Finalizei, então, a carreira 3 com 6 pontos baixos. Na carreira número 4, agora... Anotei mais um ponto aqui para fazer. Isto. Então, agora terminei a carreira 3. Na carreira 4, então, eu vou iniciar fazendo um aumento também. 1. E 2. Vou marcar aqui o meu primeiro ponto. Nos outros 5 pontos que ficaram da carreira, vou fazer um ponto baixo em cada um deles. Então, finalizo a carreira número 4 agora com 7 pontos baixos. Carreira número 5, nós vamos fazer um aumento e depois 6 pontos baixos. Então, no primeiro ponto, um aumento. Nos outros 6 pontos da carreira, um ponto baixo em cada. Finalizo a carreira número 5 com 8 pontos baixos. Carreira número 6. Na carreira número 6, no primeiro ponto, eu vou fazer um aumento. E nos outros 7 pontos da carreira, um ponto baixo em cada um deles. Finalizo, então, a carreira número 6 com 9 pontos baixos. Carreira número 7 agora, também vou iniciar com um aumento. E nos 8 pontos que restaram da carreira, vou fazer um ponto baixo em cada um deles. E finalizei, então, a carreira 7 com 10 pontos baixos. A carreira 8 agora vai ser a última carreira do trabalho e nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto nessa carreira. Então, vamos fazer 10 pontos baixos. Não vou nem usar o marcador, só vou ir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E para a gente arrematar, vou no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Vou deixar um pedacinho de linha aqui para a gente costurar ele depois. E assim aqui, então, tá terminado o chifre do unicórnio. Dentro desse chifre aqui, eu vou colocar um pouquinho de enchimento. Então, o que eu conseguir colocar aqui vai ser bem pouquinho mesmo. E já volto com vocês para a gente ver o próximo passo da confecção desse nosso unicórnio. Bom, vamos iniciar então com as orelhas do nosso unicórnio. Então, vou fazer um anel mágico. Então, agora de volta com a cor off-white. Dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feitos os 6 pontos baixos, fecho bem fechadinho meu anel mágico e vou para a segunda carreira.
Nessa segunda carreira eu ainda não vou usar o marcador, vou só ir contando, porque nessa segunda carreira nós vamos fazer apenas 6 pontos baixos também, ou seja, apenas ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ele já fica viradinho desse jeito aqui, já vou, já nessa segunda carreira, virar ele pro lado direito, pro lado que eu quero que fique para fora. Então, segunda carreira concluída, ainda tenho 6 pontos baixos. Na carreira número 3 agora, nós vamos fazer a seguinte sequência de repetições. Nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Então, no primeiro, um ponto baixo. Agora sim, vou marcar esse pontinho aqui. No próximo, eu faço um aumento. 1 e 2 pontinhos. Próximo, um ponto baixo. No próximo, um aumento. 1 e 2. E mais uma vez ainda nos últimos 2 pontos aqui. No primeiro, um ponto baixo. E no último, um aumento. E finalizo, então, a carreira número 3 com 9 pontos baixos. Carreira número 4 agora, a sequência vai ser 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes também. Então, 1 e 2 pontos baixos. Vou marcar aqui o primeiro ponto. No próximo, eu vou fazer um aumento. Repito isso por mais 2 vezes até finalizar a carreira. Termino, então, a carreira aqui de número 4 com 12 pontos baixos. Carreira número 5 agora, nós vamos fazer a seguinte sequência. Nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento também por 3 vezes. 1, 2 e 3. Marco o primeiro ponto. No próximo, um aumento. Repito isso por mais 2 vezes até finalizar a carreira. Carreira número 5 concluída, tenho agora 15 pontos baixos. Carreira número 6 agora, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto. Então, na carreira 6, nós vamos ter também 15 pontos baixos. 1, 2, marco o primeiro ponto e sigo fazendo pontos baixos até chegar no final da carreira. Sexta carreira concluída. Na sétima carreira agora, nós vamos fazer a seguinte sequência. Nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. Então, 1, 2 e 3. Marco aqui o primeiro ponto. Nos próximos 2, a gente faz uma diminuição. E repito isso por mais 2 vezes até finalizar a carreira.
7ª carreira concluída, temos agora 12 pontos baixos. Na 8ª carreira agora, nós vamos fazer a seguinte sequência: nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Não vou usar o marcador aqui, tá? No próximos 2, uma diminuição. E faço isso mais uma vez. Então, como são só 2 vezes, por isso que eu não preciso usar o marcador. 1, 2, 3, 4. E para finalizar, mais uma diminuição. Então, a 8ª carreira ficou com 10 pontos baixos. Só vou colocar esse fiozinho aqui do anel mágico para dentro, para eu não precisar cortar ele fora. Vou dobrar essa minha peça aqui e vou fazer uma carreirinha de acabamento unindo os 2 lados. Então, vou inserir minha agulha aqui por um lado, saio lá do outro. Então, pego as 2 carreiras, os 2 lados da carreira, e faço um ponto baixo. E vou fazendo dessa forma até finalizar a carreira. Então, vai dar uns 5 pontos. Já fiz 2, 3, 4 e 5. Já posso cortar a linha, deixo um pedaço de linha para costura e faço o arremate do fio. Então, a orelhinha do unicórnio tá feita, eu preciso de 2 peças iguais. Vamos então fazer as patinhas da nossa unicórnio. Então, as patinhas eu vou fazer com a linha rosa. Vou fazer um anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feitos os 6 pontos baixos, fecho o anel mágico bem fechadinho. E na carreira número 2 agora, nós vamos fazer 6 aumentos, ou seja, em cada um dos 6 pontos da carreira anterior, nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada um deles. Então, vamos lá. 1 e 2 no primeiro. E vou seguindo dessa forma, fazendo 2 em cada um até finalizar a segunda carreira. Finalizo, então, aqui a segunda carreira, tenho agora 12 pontos baixos. Carreira número 3 agora, nós vamos fazer a seguinte sequência: nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Então, 1, 2 e 3. Vou marcar aqui o primeiro ponto. No próximo ponto da carreira, vou fazer um aumento. Repito isso por mais 2 vezes até finalizar a carreira. Tô finalizando aqui, então, a carreira de número 3. Depois dessa sequência de aumentos, nós temos 15 pontos baixos, mas o ponto número 15 eu não vou finalizar. O ponto número 15 eu vou finalizar com a cor off-white. Então, vou fazer uma laçadinha aqui inicial no fio. E vou, com esse ponto, concluir o ponto da carreira anterior. Agora, nas próximas 2 carreiras, carreira 4 e carreira 5,
nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto, só que agora com a cor off-white, com a mesma cor que a gente fez o corpinho e a cabeça do nosso unicórnio. Então, como tem essa mudança de cores, não vou usar o marcador por enquanto. Já vou arrematar aqui a linha rosa. E eu gosto aqui de passar essa linha e fazer um nozinho para não correr o risco de vir a soltar essas minhas trocas de cores aqui. Passei o fiozinho para trás, com o final da linha rosa e o início da linha off-white, eu vou fazer um nozinho. Só mesmo para garantir que não solte. E depois disso eu continuo normalmente fazendo ponto baixo sobre ponto baixo até finalizar a carreira número 5, ou seja, por essa carreira e mais uma. Assim que a carreira número 5 minha aqui tiver concluída, eu já retorno com vocês. Terminei então a carreira número 5 e vamos agora então para a carreira número 6, que vai ser a última carreirinha dessa pecinha. Então, na carreira número 6, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. Então, 1, 2, 3. Vou marcar aqui o primeiro ponto. E nos próximos 2 aqui, então, eu vou fazer a diminuição. Repito essa sequência por mais 2 vezes até finalizar a carreira. Já retorno com vocês. Finalizei aqui, então, a carreira número 6. Tenho novamente 12 pontos baixos. Eu só vou aqui no próximo ponto da carreira, faço um ponto baixíssimo e arremato a linha. Deixo um pedaço para a costura. E assim a patinha está feita. Esses fiozinhos eu posso colocar para dentro, que eles ajudam no enchimento da peça. Então, nessa parte da patinha aqui, a gente vai colocar um pouquinho de enchimento. E a gente vai precisar de 4 patinhas iguais. Então, já fiz as outras 3 aqui. Fiz a última junto com vocês. O que tá faltando é só eu colocar o enchimento aqui. E daí a gente já pode começar a fazer as costuras. Bom, então vamos iniciar a costura das partes aqui para fazer a montagem da peça. Eu vou começar pelo chifre. Então, o chifre aqui, só não vou colocar bem centralizado, bem no início aqui, mas eu já vou colocar ele entre a segunda, terceira e quarta carreiras. Então, vai ser nessa altura aqui que eu vou fazer a costura. Então, a gente vai colocar a linha que a gente deixou numa agulha de tapeçaria e vai fazendo a costura da peça. Então, simplesmente a gente vai para cada pontinho aqui do acabamento do chifre, a gente faz um pontinho na base aqui da cabeça. Então, eu vou costurar a minha aqui e já retorno com vocês. Então, já costurei o chifre, já tá aqui. Agora, nós vamos colocar, então, fazer a costura das orelhinhas. Então, as orelhinhas, eu vou colocar elas aqui centralizadas, no caso, como se fosse bem no meio, de forma retinha. Então, assim, ó, elas vão ficar parelhinhas aqui, bem centralizadas na peça, uma para um lado, outra para o outro do chifrinho da nossa unicórnio. Então, nós vamos fazer dessa forma aqui a costura. Vamos ver aqui. Aqui assim. Então, nós vamos iniciar a costura aqui na 1, 2, 3, na quarta carreira.
E como ela é um pouquinho larguinha, nós vamos usar aqui 4 ou 5 carreirinhas para fazer toda a costura da orelhinha. Seguro firme aqui, vou fazendo pontos, um para cada pontinho da orelha. Fazendo pontos de costura aqui. E sigo assim até finalizar essa costura. Do outro lado, na mesma distância, a gente costura a outra. Já retorno com vocês com elas finalizadas aqui de costurar. Bom, já costurei as duas orelhinhas e o chifre, agora a gente vai costurar as patinhas. Então, as patinhas a gente vai costurar aqui na parte de baixo, bem já próximo do falso anel mágico ali da carreira de acabamento. Então, as duas patinhas da frente a gente vai costurar elas bem juntinhas aqui, né? Então, centralizadinhas com o chifre e os olhos. E depois, na parte de trás, a gente vai costurar as duas patinhas traseiras. Então, eu vou costurar aqui as patinhas do meu unicórnio, já retorno com vocês para a gente fazer os detalhes finais dos acabamentos. Se você quiser, para te auxiliar também aqui na costura, você pode pegar alguns alfinetinhos e fixar as pecinhas aqui no corpo para depois fazer a costura. Eu acabei optando por fazer dessa forma mesmo, mas você pode fazer com o auxílio dos alfinetes para te ajudar. Bom, então já terminei de costurar as patinhas aqui e também já coloquei o rabinho. Então, como que eu fiz o rabo do nosso unicórnio? Eu peguei da linha amigurumi ali, aquela cor 95 e 34, e cortei 10 fiozinhos, 10 pedaços de fio, com cada um deles com 18 centímetros. Então, não foi esse aqui, né? Esse aqui eu tô guardando pra gente usar agora na crina. Mas, então, eu cortei 10 fiozinhos com 18 centímetros. Peguei eles, peguei primeiro 2 vezes 2 e 2 vezes 3 e passei por alguns pontos aqui e depois fiz ele trançadinho. Então, agora para a crina, e isso eu coloquei então em qual altura? Da carreira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, entre a carreira 11, a 12, a 13 e a 14. Então, foram duas, três carreiras aqui que eu utilizei para colocar esse fiozinho. Depois que eu trancei, eu peguei mais um pedaço de fio e amarrei ele aqui. Agora, a crina a gente vai colocar bem aqui em cima. Então, a gente vai colocar nesse espaço aqui, vamos dizer assim, da primeira, segunda e terceira carreiras. Então, como que eu vou fazer? Eu vou ir colocando aos pouquinhos. Então, eu vou pegar de 3. Aqui eu tenho, se eu não me engano, tenho 21 fios. E eu cortei esses fios com 30 centímetros cada um deles. Então, vou pegar de 3 em 3 aqui, dobro pelo meio. E vou passar eles com a ajuda da agulha aqui de crochê. E depois eu aperto eles aqui. Então, eles ficam desta forma aqui. Vou colocar minha agulha aqui no pontinho do lado. Vou pegar mais 3 fiozinhos. Dobro eles pelo meio. E passo eles aqui por esse ponto com a ajuda da agulha também. E faço assim de 3 em 3 até acabar, mas todos eles aqui nos pontos pertinhos. Mas todos eles aqui nos pontos pertinhos um do outro, nessa região bem central aqui, retinho com o chifre. Então, eu vou continuar aqui. Então, 6 fiozinhos eu já coloquei. Vou colocar mais alguns. Até nem sei se eu vou usar todos, eu vou ir colocando até eu ver que tá legal aqui.
assim já tá legal. Então, eu coloquei 6 carreirinhas aqui. Agora eu vou, então, vou separar em 3 partes pra gente poder fazer a trança, né? E vou fazer a trança com esses fiozinhos aqui. Então, vou trançar para deixar minha crina bem, deixar a crina aqui da nossa unicórnio bem arrumadinha. Você faz dessa forma até chegar na ponta, até finalizar o fio. Então, aqui já cheguei quase no finalzinho. Vou pegar um outro pedacinho de linha aqui e vou amarrar essa trança. Então, dou algumas voltinhas com o fio aqui para deixar, para firmar bem. E faço um nozinho aqui do outro lado para fixar. Dou mais uma ajustada aqui nesse nó, nesses fios. E esse fiozinho aqui eu posso deixar aqui junto com o fiozinho da crina. E assim, então, eu terminei de colocar a crina no nosso unicórnio. Então, eu posso puxar ele aqui para frente, essa crina, eu posso deixar ela de ladinho aqui para trás. Com a linha rosa ainda, então a gente vai pegar um pedaço da linha rosa. A gente vai colocar ele na agulha de tapeçaria. E aqui a gente vai bordar um detalhezinho do narizinho. Então, a gente tem 8 pontos entre os olhos. Então, nós vamos deixar 3 para um lado e 3 para o outro. Nós vamos pegar 2 aqui, centralizados. Uma carreira abaixo da carreira dos olhos. E só vamos passar aqui, então, algumas vezes a linha para dar volume e fazer o narizinho da unicórnio. Então, vou passar esse fio aqui para baixo, as 3 carreiras para baixo, e eu vou bordar uma boquinha aqui para unicórnio. E puxo de volta ela aqui, aonde eu tinha iniciado com o fio. Então, só fiz uma boquinha, podia ter ficado um pouquinho mais sorridente, para falar a verdade, mas assim, já tá bom. Só vou fazer um nozinho aqui para esse fio não soltar. Corto a sobrinha. E coloco esse nozinho, essa ponta para dentro da peça. Então, minha unicórnio está pronta. Se quiser, pode fazer alguns bordadinhos aqui, fazer cílio, alguns outros detalhes na sua peça. Mas acho que para mim, então, o cílio poderia ser numa linha preta, ou até mesmo na linha rosa mesmo, ou com essa linha colorida. Mas eu acho que assim já tá bem bonitinho. Então, o que achou desse passo a passo, de mais esse passo a passo do nosso segundo bichinho bola aqui do canal? Gostou? Então, curta, comente e compartilhe. Se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. E eu aguardo, então, vocês na nossa próxima videoaula. Até lá! Tchau, tchau!